Fala, turma! Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Uma bela segunda-feira para todos nós. Boa noite, turma! Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Muito bem. Tem uma turma aí que tá mandando os comentários que eu vejo sempre aqui nas lives, hein? Que coisa boa. Prazer em falar com vocês, pessoal. Vou fazer uma live hoje muito... Poxa, muito importante, assim, pra mim. Tô muito feliz. Muito feliz. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros Filho, que já tá na live. Já vou puxar o professor Clóvis de Barros. Então, galera, é o seguinte, já se prepara que o mestre tá na área. Ei, coisa boa! Coisa boa! Cara, que coisa legal, gente. Então, professor, já te chamei aí, é só aceitar. Tá de cabeça para baixo, professor. Agora sim. Maravilha. Professor Clóvis de Barros Filho, que prazer falar com você. Prazer é todo meu, Joel. Grande abraço, obrigado pelo convite. Nossa, uma honra para mim. Uma honra para mim, mas assim, muito grande, muito grande. E para essa audiência que te escuta, todo mundo aqui te admira, todo mundo aqui gosta de você. Pô, legal. Então, acho que vai ser divertida a conversa. Que bom. Estou muito feliz. E para começar, já quero te agradecer, porque fala para a turma onde você está agora, professor, e que horas são. Só para a turma entender o nível de comprometimento com a live. Olha, aqui são 00:30 horas e eu estou na cidade do Porto. Cidade do Porto, no norte de Portugal. Aqui eu me encontro. Caramba. Então, obrigado, professor. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade em falar com a gente. Eu gosto muito, muito do teu trabalho e aprendo muito contigo. Nós temos muitos amigos em comum, nós temos histórias em comum, né? Eu fui nadador, você também. Pouquíssimas pessoas, né, sabem disso, que você foi nadador de turma. O Clóvis foi nadador e dos bons, viu? Dos bons, cara. Sou obrigado a discordar, mas Não, quem sou eu, né? Não, foi dos bons. Foi dos bons, foi dos bons. E amigos em comum, histórias em comum. Eu tô aqui. O Gato Epaminondas é o teu último livro? Esse é o último? Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo. É o livro que eu mais gostei de escrever. É o livro pelo qual eu tenho mais carinho. Veja, observe bem, eu não estou dizendo que ele é um bom livro, porque eu não faço apologia do meu trabalho nunca. Eu apenas digo que ele é o livro pelo qual eu tenho mais carinho por conta do afeto, né, que existe pelo gato, que me acompanha desde que nasceu aí e por quem eu tenho assim um xodó impressionante. Pois é, esse livro aqui foi o último teu que eu peguei, porque até mesmo porque saiu pela Citadel. Oi. Eu sou muito amigo do Marcial. E esse é um livro para quem, de bate pronto, professor, pega esse livro, ele encontra algumas reflexões de um gato. Sobre... Fala um pouquinho deles, assim, a tua ideia, de onde que ele nasce, por que o gato, qual que é a história por trás desse livro? Bom, o gato, ele fica me observando. Ele me observa e ele me observa com atenção. A observação dele não é leviana, não é distraída, é uma observação metódica,
metódica. Ele me observa, ele me analisa como se estivesse querendo produzir um relatório para mandar para o planeta dele, assim, sabe? Ele me observa com muita atenção e muito cuidado. Um segundo ponto é que a observação dele é uma observação atravessada, primeiro, de pena, né? De compaixão mesmo, pela minha angústia, pela minha dificuldade existencial, pelos percalços do cotidiano, pelo assoberbamento da existência do dia a dia, etc. Então, claramente, ele olha com compaixão. E essa compaixão, de vez em quando, ela resvala no desdém, assim, sabe? No desprezo mesmo. Como alguém pode ser um vivente tão despreparado? Né? Como alguém... é um pouco assim como eu sempre me defini, né? Um vivente despreparado, né? Os meus quase 60 anos não foram suficientes para que eu me tornasse um vivente minimamente competente para enfrentar a vida no mundo, né? Então, esse despreparo, ele é flagrado pelo gato em N momentos, e eu sei disso, e sei eu consigo perceber o que ele está pensando a respeito de mim, então o livro surgiu um pouco desse nosso diálogo, né? E o gato cheio de sabedoria, o gato porta-voz eu diria, de uma filosofia que eu aprendi a admirar ao longo do tempo, o gato porta-voz de uma sabedoria livresca, mas ao mesmo tempo que tem por objeto a vida, né? E eu, como vítima e objeto dessa análise, como se estivesse ali falando em nome do gato Sócrates, Platão, Aristóteles, Hume, Locke, Descartes, Rousseau, Kant, Nietzsche, etc. Então, às vezes até o gato se permite dizer, pô, eu estava folheando, porque tudo acontece quando eu não estou em casa, né? Que ele está sozinho em casa, e ele pega meus livros para folhear, ele pega as coisas que eu escrevo para ler, ele comenta e naturalmente, ele faz reflexões críticas, não só a respeito do meu comportamento, como também daquilo que ele lê. E, portanto, eu coloco na boca do gato críticas a filósofos que na minha boca eu jamais faria. Por exemplo, que o gato acha algumas coisas que Descartes fala como absurdas, o outro cara que não entendeu nada, que não sei. E é claro que a gente, como tem uma hierarquia, né, de grandes sábios, tem um enorme pudor em se posicionar criticamente em relação a esse ou aquele, coisa que o gato não tem. Ele vai falando, pô, isso é uma pataquada, isso não tem nada a ver, isso tal. Então, o gato, ele tem um autorizamento, uma legitimidade que eu jamais tive. E isso torna o livro muito pitoresco, a meu ver, único no seu segmento. Pessoal, esse livro que o professor está falando, Epaminondas, o gato explicador. Demais. Só para vocês terem uma ideia do sumário, tá? Para quem ainda não leu. Sumário, olha só. Escorregador untado de medo, gaveta do meio, amarga existência, raridade de mosca branca, Adelaide morreu, caçadores de si mesmo, barão e baronesa. Ou seja, turma, vai ter que comprar, vai ter que ler para entender a cabeça desse gato. Não, há muito tempo eu sou um entusiasta de projetos de incentivo à leitura, né? Então, realmente, assim, como você falou, vai ter que comprar. Isso é um problema do editor Marcial. Você se entende lá com ele. No que me diz respeito, eu apenas digo, dê uma chance ao livro, né? Comece a folhear. Porque se o livro não te seduzir em 2, 3 páginas, eu largo mão, eu te liberto. Mas tem que dar um crédito. Pô, você imagina um palestrante
e você não dá um segundo de crédito para o cara, você vira de costas para o cara antes dele começar a falar. Quer dizer, pode trazer Jesus Cristo, pode trazer, né, Buda, Maomé, quem for, que você de costas não vai dar um segundo de crédito. E isso não se faz com ninguém que é humano que nem você. Dá uma página de crédito, dá uma chance. Né? Por quê? Porque as pessoas têm a sua trajetória, têm o que dizer, e elas têm potencial para enriquecer a tua vida, porque elas viveram coisas que você não viveu. E elas têm um repertório que não coincide com o seu. Então, dá uma chance para lê-las e para ouvi-las é muito relevante e é muito enriquecedor. Se você está sempre como aquela famosa história do cara que foi visitar o monge budista e o monge serviu o chá até derramar. Aí o cara falou, pô, mas o senhor derramou o chá? Ele falou, essa xícara é como você já chegou aqui com a xícara cheia, eu não tenho nada que falar, porque você já sabe tudo, né? Você falou, não me deixou abrir a boca. Então, as pessoas que cobradas pelo mundo, cobradas pela sociedade, se apresentam como sabendo tudo, elas têm um enorme problema, porque estando com a xícara cheia, elas não têm mais para onde ir. Né? A vida se torna meio desinteressante, elas já sabem tudo, elas conhecem tudo, elas não têm a pretensão de aprender com ninguém. Agora, se você chega com a guarda baixa, com a xícara mais ou menos vazia, né? Com o perfil tranquilo, o que acontece? Você dá ao outro a chance de te enriquecer. Isso pode não acontecer, mas dá essa chance, né? Daquilo que a pessoa tem a dizer poder ser super esclarecedor, elucidativo, enriquecedor, lindo, magnífico. Então, eu nunca pré-julgo ninguém antes que esse alguém tenha a sua chance de se expressar, de abrir, né, a sua alma, mostrar o que passa, né, no seu espírito, porque muitas vezes a gente se surpreende e nessa história as aparências enganam mesmo, né? Mesmo. Às vezes, pessoas que nós, na sociedade, pelos nossos estereótipos estúpidos, aprendemos a achar que são pessoas que não têm nada a dizer. Muitas vezes são aí mesmo que nessa tertúlia, nesse encontro, que nós acabamos encontrando as maiores sabedorias. Então, eu não deixo de conversar com ninguém, de falar com ninguém, e acho, né, que todo livro merece a sua chance. Né? Eu fico na livraria folhando, abro uma página, abro outra, né, dou a chance, leio a quarta página. E, claro, como eu não posso comprar tudo, eu acabo me entregando àqueles que souberam me capturar mais cedo. Né? Mas você tem que dar uma chance, porque senão você acaba encapsulado, né? Você acaba sempre se envolvendo com mais do mesmo e de tanto buscar concordâncias, né? De tanto buscar gente que diz o que você já sabe, de tanto buscar gente com quem você concorda, você acaba uma xícara permanentemente cheia e transbordante, sem nenhuma chance de renovação, de aprendizado, de ganho, de nada disso. Então, é sempre hora de abrir o espírito e a leitura é um caminho maravilhoso para isso. E olha, a gente está falando com tantas pessoas aqui, professor, eu quero também mostrar isso na prática que eu vi você fazer, né? A primeira vez que eu tive contato pessoal com você foi em 2020. Você foi até São Paulo e era um evento do Thiago Nigro e aí você foi falar com um grupo de pessoas. Foi. Então, imagina, né, turma? Você está na frente do Clóvis, um professor, um pesquisador, um escritor, um pensador, e aí alguém te fez uma pergunta. E aí tinha lá um grupo de pessoas e a pessoa falou assim, nossa, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não queria parecer tola, não queria parecer uma pergunta tão boba. E você rapidamente falou, não existe pergunta boba, não existe pergunta tola, existe uma pergunta. E aí foi tão legal ouvir aquilo que você também deu chance para aquela pessoa lá naquele salão te fazer aquela pergunta. Antes de entrar aqui na live, eu falei, poxa, eu vou falar com o Clóvis.
que eu vou perguntar para ele? E eu tenho tantas coisas para te perguntar, mas eu quero escolher, eu escolhi uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: qual é a pergunta que as pessoas mais te fazem? Qual é a maior angústia da turma? O que é recorrente? E essa pergunta, ela é antiga? Os pensadores faziam também? Ou ela é contemporânea? Quantas param na Não, a pergunta que mais me fazem é antiquíssima. Ela é tão antiga que muitos dizem que ela é o pontapé inicial da própria filosofia, né? É? A pergunta que mais me fazem é essa: o que é e como é possível uma vida boa para quem sabe que vai morrer, né? O que no final das contas, eu acabei sofisticando um pouco, nem todo mundo vai até o final, mas o que é e como é uma vida, sendo a vida como ela é, passageira, fugaz, entrecortada, assoberbada, atravessada, né? Uma vida vivida muitas vezes de jeito torto, em diagonal, cheio de esbarrões, de trancos, etc. O que de fato tem que acontecer na vida para que a gente não morra com a sensação de ter perdido o pedal, né? De ter perdido o estribo? O que tem que ter acontecido na vida para a gente poder dormir sossegado naquele dia, né? Em outras palavras, no meio de toda essa bobagem que nos circunda muitas vezes, o que de fato vale na hora de viver, né? Qual é o valor da vida, né? O que importa? O que tem que ser considerado, seja lá por quem for de nós viventes, né? Essa, no final das contas, quase todas as perguntas que me fazem, elas, no fim das contas, pretendem esclarecer isso que eu acabei de perguntar, né? O que de fato conta, né? Porque as pessoas, elas saem para a briga de manhã bom, e se você perguntar, elas vão dizer: porra, eu tô correndo porque eu preciso chegar no horário. Aí você pergunta para quê, né? Porque se eu não chegar no horário, pega mal com o meu chefe. Então precisa pegar bem com o chefe? Precisa. Para quê, né? Porra, para poder ser promovido, e precisa ser promovido para quê, né? Para poder ganhar um pouco mais, precisa ganhar um pouco mais para quê, né? Porra, para poder comprar as coisas que eu preciso, precisa comprar as coisas que eu preciso para quê, né? E você vai fuçando, até chegar nos valores últimos, né? Nos valores últimos que estão por trás de tudo aquilo. A grande maioria não chega lá, e aí é muito desesperador, porque no final das contas não tem um gancho aonde amarrar tudo isso, e a pessoa percebe que está girando em falso, né? Ela tá flutuando do nada para lugar nenhum, ela está à deriva, né? Então, é muito importante que as pessoas, para não entrar em parafuso, elas acreditem que a vida delas esteja amarrada em alguns valores que ela toma por valores existenciais indiscutíveis, né? Valores existenciais profundos e que norteiam a vida e que servem de bússola, de GPS para as tomadas de decisão do cotidiano. Quer dizer, você sabe muito bem que eu estou aqui 1h conversando contigo, e se você for perguntando por quê, e em algum momento eu vou chegar para você e dizer: sabe o que é uma coisa que importa para mim muito, Joel? É compartilhar as coisas que eu estudo. E como eu gosto muito de estudar, eu acabei me tornando professor e eu tenho muito gosto que as pessoas entendam aquilo que eu tenho para explicar. Portanto, eu sou um perfeccionista na arte da explicação. Isso não significa que eu seja um bom explicador. Isso significa que eu faço de tudo para ser um bom explicador, o que é muito diferente, né? Eu me empenho
nessa história de bulilar as frases e as palavras para que elas se aproximem do entendimento de qualquer um que possa estar me ouvindo. E por que isso? Porque acredito ter um papel na sociedade, quiçá até na humanidade, quiçá até no cosmos, que é um papel de facilitador, né? Ou seja, de preparador do espírito para a degustação das ideias. Acho que é isso mesmo, né? Eu sou uma espécie de aperitivo de Platão, sabe aquela coisa? Se você for comer Platão direto, pode soar um pouco indigesto. Então, antes do Platão, que é a bacalhoada, eu sou uma azeitona sem caroço, que é um negócio que aguça as papilas para você ir depois para o prato principal. Então, esse é o meu papel. Ele é singelo, mas sem ele, o bacalhau não tem o mesmo gosto. Assim também acredito que sem a minha fala, muitas leituras feitas, elas não têm o mesmo sabor, o mesmo colorido, a mesma graça. Então, eu por onde me convidam, eu bato continência, eu estou presente, porque acredito muito nesse papel de facilitador, né? De aproximador do espírito do pensador, do escritor, com o espírito do leitor, do estudante, do interessado, do curioso. Eu acredito ter essa habilidade de criar pontes de significado entre um conceito super abstrato e um repertório despreparado para agarrar esse conceito, né? Então, eu fabrico uma ponte entre os dois, e esse é o meu papel. E esse papel é um papel relevante, que integra o campo da educação e que participa da construção de uma sociedade forte, né? Quando Sócrates saía pelas ruas de Atenas fazendo perguntas, né? E é por isso que eu dizia que não há pergunta tola, até porque Sócrates, que é o pai fundador da nossa ciência, ele não afirmava nada, ele só perguntava. A única afirmação dele era a afirmação da consciência da própria ignorância, da consciência de nada saber. Então, quando o maior sábio tem como única afirmação a consciência de nada saber, a sabedoria passa muito por perguntar, né? Por fazer perguntas, por estimular o espírito do interlocutor, né? E nesse sentido, eu penso que esse trabalho, que é o meu trabalho, ele é pedra fundamental da construção de uma sociedade forte e de uma cidade forte. Quando Sócrates educava os atenienses, ele não educava os atenienses por amor aos atenienses, como faria Jesus, por exemplo. Não. Sócrates não tinha uma preocupação com o indivíduo interlocutor. Ele tinha uma preocupação com Atenas. Ele tinha uma preocupação com a cidade. Atenas era o seu amor. Era por Atenas que ele trabalhava, era por Atenas que ele exercia o seu métier. Então, eu penso assim também. Quer dizer, eu nasci numa sociedade brasileira, eu integro essa sociedade brasileira e eu me empenho para que ela seja a melhor possível. Claro que sempre me dizem, pô, qual é a sua sensação depois de 30 anos de trabalho, né? De flagrar a nossa sociedade no cenário em que ela se encontra. E eu digo, olha, em alguns aspectos, de fato é decepcionante, em outros aspectos é menos decepcionante. Eu costumo olhar as coisas com um recuo e não entro muito na onda, mas não há a menor dúvida de que se eu fracassei, isso não invalida o caminho, isso não invalida o procedimento. O procedimento é esse.
Eu talvez não tenha conseguido ir tão longe quanto deveria ter conseguido, mas o caminho é por aí. A nossa revolução é, antes de mais nada, uma revolução pela educação, pela formação do pensamento, pela capacitação do espírito para a reflexão crítica, e assim teremos uma sociedade capaz de se questionar, de refletir sobre si mesma e de encontrar soberanamente os seus caminhos. Né? Então, continuo acreditando no caminho, mesmo que às vezes seja obrigado a concordar com o fracasso da iniciativa pessoal. Né? Então, acho que era por aí. Uau. Uau. Eu já vi você falar de Kant, eu já vi você falar de Spinoza, eu já vi você falar de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epicteto, eu já vi você falar de Sócrates, de Platão. Pode ser uma pergunta meio pontuda minha. Existe algum pensador que mais forjou o seu pensamento crítico? E o que é esse pensamento crítico? Como que hoje a gente aqui pode utilizar dos fundamentos da filosofia para viver uma vida melhor, uma vida mais realizada, com mais paz, com mais tranquilidade? E se existe um pensador que mais forjou a sua personalidade intelectiva, filosófica e crítica? Eu acho que, nossa, tem tanta gente, né? Porque é fácil aqui dizer, inclusive é autoalabador e enaltecedor. Não, eu, né, sou um nietzschiano, ou sou um não sei o quê. É quase que condição de pertencimento ao mundo intelectual você ter um rótulo desse tipo. Mas eu queria dizer que as pessoas que mais marcaram esse meu jeito de trabalhar não são pessoas propriamente famosas no mundo inteiro. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer, né? Eu me inspiro muito de professores que foram meus professores, alguns do ensino médio, outros da faculdade, outros do cursinho, outros que são pessoas que tiveram sobre mim uma incidência assim de formação mesmo, até de imitação, sem nenhum pudor, assim, de ver e falar, pô, queria ser como esse cara, né? Então, eu acho que aqui esse primeiro detalhe precisava ser destacado. Então, sei lá, vamos, a título de exemplo, pegar um exemplo de cada categoria que eu citei aí, né? Então, por exemplo, eu me lembro que no ensino médio, eu tive no Colégio São Luís um professor chamado Teófilo Ottoni. Teófilo Ottoni Torrentegui de Vasconcelos. Pô, então, quer dizer, bom, esse cara é um professor de ensino médio, com a visibilidade que um professor de ensino médio pode ter no Brasil, terá tido sua carreira, não sei se ainda é vivo, eu imagino que não, né? Somando aí as idades, acho pouquíssimo provável, nunca tive contato com a família, não sei, mas quem sabe nós não estamos sendo assistidos por um neto do professor Teófilo Ottoni. Pois então, para você, saiba, o seu avô era um professor do caralho, era um cara que dava nó em pingo d'água, era um gênio, né? um gênio da didática, um cara. Eu começava a aula, eu arregalava o olho e eu terminava a aula com dor no olho, porque o olho ele nem piscava de tamanha a habilidade de construção da narrativa. Então, no ensino médio, aí fui fazer cursinho, e no cursinho eu tive aula com o professor Heródoto Barbeiro, esse mesmo jornalista, mas que na época era um jovem professor de história. Nossa, era incrível, ficava admirado de ver a habilidade, a maneira de trabalhar,
cara não perdia frase, incrível, incrível, incrível. Depois, na faculdade, alguns incríveis professores na Faculdade de Direito, professor Antônio Junqueira de Azevedo, Direito Civil, professor Amaury Mascaro Nascimento, de Direito do Trabalho, professor Fábio Conder Comparato, Direito Comercial, por exemplo, né? Professor Fábio nos deu de Economia, exemplos incríveis da Faculdade de Direito da USP, onde eu fiz a minha formação. Na pós-graduação, né, eu gostaria de destacar a professora Maria Aparecida Bacega, lá na ECA. Foi fundamental, foi a primeira pessoa na minha vida, Joel, que alguém levantou a mão, doutorado, tal, ali, né? E falou, isso, perguntou e tal. Ela virou e falou, sabe o que é? Isso eu não sei, viu? Não tenho a menor ideia. Eu vou pesquisar e na próxima aula eu te dou uma resposta. Aí eu caí em mim, porque foi a primeira vez que um professor teve um colhão mesmo, uma coragem de chegar e dizer, sabe o que é? Eu não preciso saber tudo, como é óbvio, né? Eu não sei tudo, como é óbvio, e, portanto, incrivelmente, eu estou admitindo aqui a minha ignorância nesse teu ponto aí, nesse teu quesito, e, claro está, que eu vou me informar e tal. Isso me marcou muito, muito, porque eu ganhei essa condição, né? Eu ganhei essa... Eu me dei esse direito de chegar e dizer, sabe o que é? É que, porra, eu, na verdade, não sei muita coisa e eu vou compartilhar aquilo que eu sei. Como dizia a professora Bacega, se é para dizer coisas do senso comum, vá conversar com o senso comum, que ele é melhor do que eu. Então, aqui, eu tenho que dizer alguma coisa melhor do que o senso comum. Como eu não tenho nada melhor do que o senso comum para te dizer, então eu não direi nada por enquanto. Do caralho. Sensacional, né? E, naturalmente, que, bom, subindo um pouco aí, agora, daqueles que foram fundamentais depois na história do pensamento, eu começaria vendo que, por intermédio de professores como Renato Janine Ribeiro, na Fefelete, Marilena Chauí, Fefelete, Franklin Leopoldo Silva, na Fefelete, e não quero ser injusto, mas só a título de exemplo, né? Mas Renato Janine Ribeiro, que me apresentou Hobbes, né? Marilena, que me apresentou Spinoza, né? Franklin, que me apresentou Berkeley, né? Eu tive ali um encaminhamento mais próximo daquilo que eu faço hoje. São pessoas incríveis, maravilhosas, geniais, e, naturalmente, os pensadores todos... Eu sou um curioso, né? Como eu sou um explicador, então eu fuço em tudo, né? Eu fuço em tudo. E, portanto, eu não sei nada sobre um monte de coisa, né? E, naturalmente, de todos esses que eu já fucei, eu vejo que esses que você citou aí no começo são mesmo os meus preferidos. Eu acho que Aristóteles, Spinoza e Kant são, assim, três pensadores absurdos, assim, dá a impressão que eles não existiram, né? Então, ou melhor, se eles existiram, eu não sou da mesma espécie, entendeu? Sabe? A gente não joga o mesmo jogo, sabe? Eles estão em outro... É mais ou menos o cara que tá começando a jogar bola no 15 de Jaú e ver a Copa do Mundo, né? Então, não é... Sabe, tudo bem, jogador de futebol é jogador de futebol, mas, assim, não tem muito, né? Esses caras não existem, né? Porque é de uma genialidade tão abissal, tão gigantesca, tão desproporcional, né? Que foi uma vez o que eu disse num vídeo, né? Eu falei, é claro que esse vídeo foi gravado quando eu já estava dando uma bronca na turma,
e o vídeo não pegou toda a zoação de meia hora da turma me enchendo o saco durante a aula, né? Mas aí eu fui dar bronca e eu falei, velho, você se acha muita coisa, porque estuda aqui e tal, né? Eu falei, cara, velho, um cara como Pitágoras, né? 7 séculos antes de Cristo, né? Aí ele me solta essa, que num triângulo retângulo, resta lá saber por que caralhos ele imaginou um triângulo que um ângulo é 90 graus. O quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados do cateto. Sabe-se lá, assim, da onde? Porque ele só pode ter desenhado isso numa pedra com outra pedra. Não tinha lousa e giz, né? Não tinha, né? É uma pedra na outra pedra. Ele fez um triângulo retângulo, ABC. Ele pegou e falou, porra, AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC. Porque ele foi somando com a mão, assim, sabe? Vamos ver o quadrado disso, agora, opa, caralho, olha, coincide e tal. Aí eu viro pro cara e digo, velho, esse porra, 7 séculos antes de Cristo, diz pra você qual é o teorema. Aí cai na prova, dado um triângulo retângulo, né, em que a hipotenusa vale tanto e o cateto menor vale tanto. Quanto vale o cateto maior? Você só tem que aplicar a porra da fórmula que 7 séculos atrás o cara já disse que era. E o que você faz? Erra na conta! Erra na conta! Erra na conta! E vem aqui posar e mas, né? Pelo amor de Deus, se toca, malandro, se toca, né? E eu acho que essa... Eu me lembro que isso aí teve uma repercussão na internet imensa, porque é muito genuíno, é muito verdadeiro da minha parte. Quer dizer, eu também já devo ter errado questões de matemática desse tipo. Entendeu? Mas, assim, é impressionante, né? Eu costumo dizer, se a beleza é um atributo mal distribuído, vamos combinar que é mal distribuído, né? Você tem... vamos falar de homem para não criar problema. Você tem 3 ou 4 caras lindíssimos e um exército de monstrinhos, né? A concentração da beleza é um negócio absurdamente injusto, ou, se você preferir, natural, né? Natural. Pois que a lucidez, né? A coisa é, rapaz, vai pelo mesmo caminho, ou pior, porque não é possível você esbarrar num cara como Kant e você começa a ler, né? Tem lá um vídeo meu que fala do Bril, onde eu pego e falo, pega 2 páginas do Fundamentos da Metafísica do Senhor, as 2 primeiras, porque aqui não tem história para chegar no fim, não tem o fim da trama, não tem quem matou Det Reutemann. Você não precisa ir até o fim. Pega só 2 páginas e lê, né? Porque o cara, velho, ele sentou na frente da mesa com a caneta e a página em branco e ele escreveu aquilo. Você, a partir do que ele escreveu, só tem que entender. Ele já fez. Você só tem que entender. E o que acontece? Você não entende, mas você nem arranca. Você nem sabe por onde veio o tiro, né? Então, pô, se existe algum tipo de brilho, vergonha mesmo, vergonha na cara, vergonha. Fala, não é possível, porque se eu tenho, sabe, aquela coisa, fui amamentado, comi regularmente, tenho o cérebro do tamanho normal, neurônios desenvolvidos. Eu tenho que entender essa merda, nem que eu tenha que ler isso 400 vezes, eu tenho que entender. Isso é brilho, né? Isso é brilho. Eu acho que no afã de tornar a educação uma questão de camaradagem, e há um pouco de camaradagem na educação, há muito de prazer na educação, há muito de coisa, mas há um pouco de disciplina que se perdeu e sem a qual, muitas vezes, os grandes everestes, as grandes conquistas do espírito acabam dificultadas. Caraca, meu. Cara, é muito bom, meu. Eu dei aula 11 anos na faculdade, professor. E aí,
ao final, muitas vezes da aula. Quem tem alguma dúvida? Eu, professor. O que você não entendeu? Aí a pessoa falava assim, eu não entendi nada, Joel. Porra, nada? O que você estava fazendo aqui, cara? Eu estou aqui há 50 minutos, você não entendeu nada? Professor, eu preciso que você me repita. Não posso repetir. Porque você não entendeu, não porque é difícil. Você prestou atenção, você nem se envolveu com o que a gente está conversando. Aliás, não foi uma conversa. Eu achei que fosse. Não, eu estou aqui falando, pregando no deserto. Caracas, viu? Agora... E o Epaminondas, ele tem muito disso, né? Quer dizer, o Epaminondas, ele brinca muito com o fato de que eu dou as minhas aulas, explico as coisas que eu explico, e na hora de viver, as respostas para os dilemas existenciais da minha vida estão nas minhas aulas e eu não consigo enxergar. E ele enxerga. Pô, né? Ele pega e fala, pô, mas você não falou aí que é preciso, digamos, revalorizar o instante vivido, né? É preciso, digamos, considerar que as coisas do passado relevantes, elas são relevantes porque elas estão no presente, seja sobre a forma de memória imaginada, seja sobre a forma de, sei lá, de traumas, de coisas que se reapresentam no presente, né? E que o futuro é antecipação do devir, que também é feito no presente, portanto, o presente é onde a vida está, e esse presente, por sua vez, ele é um relógio que corre, não é no tic-tac, sabe? O tempo não corre assim, né? Ele faz, espera, vai. Não, é assim, ó, é aquele ponteiro contínuo, assim, sabe? Portanto, esse presente ele é inapreensível, porque na hora que você foi fotografar o ponteiro do relógio, ele já tinha saído do lugar, né? Ele é insaisissable, dizem os franceses, ele é inapreensível mesmo. Então, nesse tempo que nos escapa, a vida está aonde você está, né? E aí, é claro, é impressionante como nós, tiranizados por uma sociedade que nos dirige, né? No seu sentido de direção mais autoritário possível, acabamos definindo a vida em função de prêmios futuros, em função de metas e troféus autorizados, né? Em função daquilo que os outros consideram legítimo e digno de ser alcançado, e não temos competência intelectiva para refletir sobre o real valor desses troféus para nós, de um lado, e de outro lado, em que medida a busca desses troféus não compromete, em definitivo, a vida que estamos vivendo agora, né? Então, isso aí, e o gato zomba da minha cara, né? Porque o gato diz, temos que viver a vida no imediatamente vivido, e olha aí você, né? Quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando eu for aquele outro, pô, velho, já não tem. E o gato olha para mim e fala, olha, você já se olhou no espelho? Não tem mais quando muita coisa, não. Ou é agora ou nunca. Ou a vida é gostosa de ser vivida e ganha valor nela mesma agora. Sim. Ou, sabe, quando você tinha 15 anos, ainda você podia se deixar iludir. Que, porra, né? Tem muito pela frente, tá? Mas agora tem que ser bom agora. Agora já não dá mais para apostar em daqui 10 anos. É agora, né? Essa é uma zoada que o Epaminondas faz da minha cara com muita frequência, porque, no final das contas, eu fico alertando todo mundo que é preciso aprender a desfrutar da vida onde ela está. Por exemplo,
ler Machado de Assis não para prestar vestibular, mas por Machado de Assis, né? Ler pela leitura, nadar pela natação. Né? Veja você que foi um brilhante nadador. Todo treino era apresentado como um pedágio a pagar por um sucesso no final do semestre. Né? Não tinha o Campeonato Paulista, depois tinha, sei lá, no final tinha Júlio Delamare, José Finkel, Troféu Brasil e o caralho. Então, quer dizer, você se fudia o ano inteiro, para ver se rolava algum êxito num determinado momento. Agora, para pensar, né? A competição é um espaço inicialmente muito socializado de esperança, né? E quando a competição acaba, ela é uma espécie de triturador de esperanças, né? Alguns convertem a esperança em alegria, pouquíssimos, e a imensa maioria converte a esperança em decepção, em tristeza, em fracasso, em dor, etc. E muito da vida, no final das contas, acaba sendo isso, né? Acaba sendo uma conversão permanente de esperança em tristeza. Não dá mais, não dá. É absolutamente imprescindível que a esperança abra um tiquinho de espaço para a alegria. E qual é a diferença? É que na esperança você se entusiasma pelo que você supõe possa acontecer. Na alegria você se entusiasma pelo que está acontecendo. Ou seja, pô, Clóvis, você está... que nem o editor Marcial, que deve estar nos ouvindo, sabe, nos Estados Unidos, sei lá onde é que ele se encontra, e ele pega e fala, não, o Joel tem zilhões de seguidores. E então, com esses zilhões de seguidores, você impressiona todos. E aí, se 1% comprar, aí coisa, aí você pega, velho, desculpa, mas assim, vale a pena, a live vale pela live, a live vale pela risada, a live vale pela curtição do que foi dito, eu produzindo, enunciando o discurso, e alguns aqui curtindo o que eu estou falando, outros menos. A live que vale pela live. Sei lá, que porra pode acontecer a partir do que eu estou falando aqui? Não sei se você entende. Se eu for julgar o que eu estou falando pelos efeitos possíveis, você imagina cada um aqui que for pensar no que eu estou falando e conversar com alguém a respeito do que eu estou falando, e a coisa vai e toma sentidos completamente incontroláveis para mim. Portanto, onde que depende de mim? Depende de mim naquilo que eu estou enunciando, naquilo que eu estou falando. Agora, se você gosta ou não, já não depende de mim. Por quê? Porque você gostar ou não depende da tua expectativa, do teu repertório, do que você queria que eu dissesse, do que, em suma, do perfil da tua audiência, e piriri, pororó. Nada disso eu controlo. Portanto, eu não sou responsável por gostarem ou não gostarem do que eu estou falando. Eu sou responsável pelo que eu estou falando, o que é completamente diferente, meu amigo. Uau. Caraca, mano. Professor, eu sei que está tarde aí, eu gostaria de fazer só mais uma última pergunta. Bora lá. E, nossa senhora, caramba, de tantas que eu gostaria de fazer. Eu perguntei para a galera aqui, poxa, eu vou falar com o Clóvis, o que vocês gostariam que eu perguntasse para ele? A turma gostaria que você falasse do brio, você já falou, da felicidade, você já falou. Tem uma cena que me marcou muito forte. Você, Antônio Abujamra, Provocações. Ele olha para você e ele te pergunta o que é a vida. Aí você fala. Isso. Pergunta de novo. Aí você fala de novo. Isso. E aí ele te pergunta de novo. Isso. Você fala de novo. Mas na terceira, você faz assim, ó. Dá para sentir que você foi na entranha
É. A minha pergunta para você é, aquela resposta que você deu, ela continua a mesma? Ah, sabe, a, a, o que a gente diz é resultado do que a gente está pensando, e o que a gente está pensando é o resultado de uma complicada interação entre cérebro e mente, sabe? E é tudo naquele momento e depende muito, sabe? O que a gente pensa, ouça-me você que está, Joel, você e teus seguidores, o que passa pela nossa cabeça é inseparável das nossas sensações, do que estamos sentindo, das alegrias e tristezas daquele momento, da nossa potência naquele momento, do tesão e da falta de tesão. Uhum. E tanto é assim que, se estamos deprimidos, e, e muitos aqui que nos ouvem devem saber do que eu estou falando, essa depressão captura a consciência. Eu costumo dizer isso. A depressão captura a consciência e você passa a pensar em função dela, né? Em função dela. E às vezes a euforia também captura a consciência. Então, cada resposta que eu produzo, ela pode até retomar exemplos, ela pode até lembrar de coisas que se repetem, ela pode até... A maneira de explicar, a maneira de apresentar, a maneira de encadear as ideias é única, virginal, incomparável, porque o corpo e a mente, né, o corpo e a alma que produzem aquilo nunca existiram no passado e nunca voltarão a existir no futuro. É o resultado desse milagroso instante de vida em que aquilo aconteceu, né? E aquilo, em alguma dimensão, permanecerá eterno, né? Mas quando você me pergunta, alguma coisa permanece? Não, porque nada permanece, né? Nada permanece. Do Abu Janra para cá, já serão aí muitos anos. Eu tenho para comigo que talvez eu tenha sido o último programa dele, se não o último, o penúltimo. Do Abu Janra para cá, já não temos mais o Abu Janra. E já não temos mais o Clóvis do Abu Janra. Já não temos mais. Não é só a cor da barba, né? Não é só o envelhecimento, não é só a doença, não é só a dor, não é só a cegueira. Quando eu fui ao Abu Janra, eu enxergava normalmente, né? Hoje eu não enxergo mais. Então, isso vai dizer, como você espera que eu defina a vida do mesmo modo se antes eu enxergava e hoje eu não enxergo mais? Não tem como definir. Por quê? Porque a cegueira, a deficiência visual, ela me deu uma nova perspectiva da existência, né? que não podia existir antes. E assim, cada instante da vida, cada posição ocupada por nós no universo, nos permite uma produção intelectiva única, que é impossível resgatar, senão na mais absoluta artificialidade da gravação. Que coisa fantástica. Professor, eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Eu quis muito poder conversar com você. Você prontamente aceitou no horário, 1h em Portugal. A turma adorou. Eles gostam muito de você, a gente gosta muito de você, a gente reconhece a sua contribuição para o país, para a educação, para o pensamento, para o trabalho, para a vida, para a virtude. Quero te agradecer muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela energia, pelo conhecimento, pelo entusiasmo, de sempre, de sempre. Nossa, hoje vai ser um dia que vai ficar marcado para minha vida, porque eu admiro demais o teu trabalho e me inspiro nele. Gosto, sou professor, sou escritor, sou estudioso, gosto de aprender, gosto de ensinar, amo ensinar, aliás, e isso aí
Uau! E também valorizo os meus professores muito. E Com certeza, com certeza. Faça isso. Eu queria convidar todo mundo para acompanhar o Inédita Pamonha, nosso podcast de toda quinta-feira. Inédita Pamonha começou na pandemia, é um momento de reflexão livre sobre a vida. Queria convidá-los para acompanhar também o hashtag Partiu Pensar. Tudo isso você pode acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, pelas plataformas aí. Inédita Pamonha, hashtag Partiu Pensar. O hashtag Partiu Pensar já é um programa de pensamento um pouco mais estruturado. E quem gostou da live, acho que vai gostar também do podcast. E a gente vai se ajudando aí a usar todas essas ferramentas inéditas e incríveis para capilarizar a reflexão e chegar onde eu jamais conseguiria chegar se tivesse que usar as próprias pernas. Queria te agradecer muito pela oportunidade, pelo carinho, pela simpatia com que me recebeu, pela fidalguia com que me convidou para esse evento, e queria dizer que estarei sempre às ordens de algum lugar do mundo para conversar com você assim que for pertinente aí para a sua produção. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Eu que agradeço, professor. O pessoal que não segue aí o Clóvis, por favor, sigam o Clóvis. Esse é o livro que a gente conversou hoje. E mais tanto. Quantos você já publicou no total? 36. 36. Uau! E tem mais alguns, né? Enquanto houver vida, haverá livro. Excelente. Professor, vou dar uns últimos recados aqui na live. Muito Valeu, querido. Obrigado. Show de bola, gente. Abraço. Um grande abraço, tá? Obrigado. Valeu. Valeu. Que animal. Tá, vamos lá. São 1h em Portugal, turma. E ele veio falar. É demais isso, né? 1h em Portugal. E o professor veio. Eu quero pedir uma coisa para vocês. E eu quero que... Gente, a gente tem que fazer uma coisa agora. Cara, tem 4.500 pessoas aqui. Presta bem atenção, por favor, cara, que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Se você gostou, eu sei que você gostou. Se de alguma forma te inspirou, se de alguma maneira você se sentiu representado por mim, eu vi os comentários de vocês quando vocês me viam com ele. Caraca, Joel com Clóvis. E eu lia. E vocês falaram, meu, que legal. Eu adoro o Clóvis. Eu quero te pedir uma coisa. Primeira coisa, eu vou deixar essa live salva no meu feed. Além de você segui-lo nas redes sociais,
Vamos fazer o seguinte, galera. Tem 4.700 pessoas aqui, cara. Vamos no último post do feed dele. Todos nós. E vamos fazer um baita de um relato para ele. Vamos escrever para ele. Vamos mandar uma mensagem para ele. Vamos lotar aquele feed dele. Coloca para escreve. Eu tô pedindo para vocês isso, galera. Pô, é 1h em Portugal. Escreve: professor, hoje você me fez acreditar nisso. Professor, hoje você me fez sentir isso. Professor, hoje você me ensinou isso. Professor, hoje você me fez lembrar disso. Porque, cara, como professor, com as coisas que ele disse dos professores dele, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês nisso? Cara, é um pedido meu. É um pedido, cara. Eu fiquei nervoso para entrar nessa live, tá, galera? Eu fiquei nervoso, porque eu falei, eu gosto demais do Clóvis, eu admiro demais o Clóvis, eu leio o Clóvis. Ele é um baita de um pensador. E ele fala, aquele jeito, e aquele negócio invade vocês, fala, cacete, mano. E eu represento você. Eu falei, cara, qual é a pergunta que eu tenho que fazer pro Clóvis que vai representar a galera? Qual é a pergunta? Professor, o que as pessoas sempre perguntam para você? Porque eu estou perguntando no olhar de 4.500 pessoas. Vamos fazer isso? Eu vou deixar essa live salva. Eu peço que vocês mandem para quem vocês quiserem. Amanhã eu vou trazer também outro assim, tá? Nessa pegada. Nessa pegada, tá? Então, assim, ó. Eu quero ler 4.500 comentários no feed do Clóvis. Eu posso contar com vocês? Posso contar? Eu quero aqui, ó. Eu quero ler. Sim. Escreve sim pra mim, por favor. Sim. Faz assim no Instagram. Sim. Quando eu der o sinal, a gente vai. Obrigado. Amanhã eu tô de novo. Vocês são fodas. Eu amo vocês. Todo mundo agora no feed do professor Clóvis de Barros Filho. Inclusive eu. Valendo. Tchau. E eu vou deixar essa live salva para você. Beijo!